outras tantas. Mas quando eu olho para isso, uma das consequências do pecado chama-se incoerência. Como assim? O mundo está como está porque o ser humano se tornou alguém incoerente. Quando você olha para o nosso mundo, você encontra, por exemplo, políticos incoerentes. Como? Políticos que ele é político porque tem cargo de político, porque lhe colocaram como político. Mas quando você olha para a prática dele, ele não tem nada de político. Como assim não tem nada de político? Porque a palavra político tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que remete à Grécia, que é a ideia de pessoas que refletiam, se dedicavam em prol do quê? Em prol de algo que tem a ver com a sociedade, com a cidade, algo comum. Digamos, o político é alguém que abre mão daquilo que é seu para se dedicar àquilo que é do coletivo, aquilo que é da sociedade. A preocupação do político é preocupação com quem? Com o bem comum, com o bem de todos. Então, ele abre mão muitas das vezes daquilo que é individual para pensar no que é coletivo. Agora, quando você olha para os políticos do nosso tempo, como é que eles são? Eles são políticos, mas a prática é completamente diferente. Por quê? Porque eles não pensam no que é coletivo. Pensam em quê? No que é dele, no que é seu enriquecimento. Eles criam leis que os beneficiam porque são incoerentes. Olhamos para famílias e vemos, por exemplo, os filhos que são abandonados pelos pais. No nosso país, o que existe de fuga à paternidade é absurdo. Ele é pai, é um moço que tem um filho. Ele diz que tem um filho. Ele diz que é pai, mas na prática ele não é pai. Porque ele é pai apenas porque gerou. Por quê? Porque ele é incoerente com ser pai. A pastor, não, ele é um pastor. Mas você olha para aquilo que é a função primordial de um pastor, de ensinar a palavra, de expor a escritura, de acompanhar as pessoas. Não existe isso. Ele é um pastor, mas o púlpito dele, você não encontra Cristo, ele prega tudo, menos Cristo. Por quê? Ele é pastor porque tem um título de pastor, mas ele é incoerente. Por quê? Porque na prática, o discurso, o ideal, não se materializa. E isso se vê em muitas áreas. Ele é uma médica que fez juramento que deveria cuidar do paciente com amor, com carinho, mas se deixar, até os remédios da esfera pública que deveriam entregar para o paciente, elas fazem com uma cunha ou então combina com os farmacêuticos já do lado e para ela comprar, porque aqui não tem que não tem remédio. Você olha para o polícia, ele é policial, deve manter a ordem pública, mas é um policial que faz o quê? Que vai cobrar gasosa, que vai dar um jeito de se deixar. Ele todos os dias tem que levar em casa uns 5 mil, uns 10 mil. De quê? Não. E é interessante, ele sai do posto dele para ir ficar na estrada, em nome da ordem, mas na verdade fazendo o quê? Está conseguindo dar algum jeitinho. E isso é em todo lugar do nosso país. Portanto, o nosso país está como está. Por quê? Porque há no nosso meio muita incoerência. Aquilo que temos como títulos, aquilo que temos como nomes, na prática não se vê. O presidente da República, por exemplo, ele é quem? Ele é o servidor número 1 da nação. Ele é o primeiro servo do nosso país. Mas quando você olha para a forma como olham para ele, como ele lida com as coisas, e não só, o que você vai perceber? Que de servo não tem nada. Portanto, o título, o nome, a teoria é uma coisa, a prática é outra coisa. Você olha para o nosso país, não, na teoria temos liberdade de expressão. Na prática, se você criticar o A ou B, você poderá ser ali quase que sufocado. Só que isso aqui não é só no partido, no governo, é também na igreja. Na igreja também encontramos gente, pastores, liderança, irmãos em Cristo, que têm um título que na teoria é uma coisa, mas a prática é completamente diferente. E esta manhã eu quero vos apresentar aquele que é o homem que esteve aqui para nos mostrar
como nós deveríamos viver, como nós deveríamos caminhar. Jesus Cristo, eu mostrar a vocês o quanto Jesus foi alguém coerente, o quanto ele foi alguém que a teoria não destoava da prática, o quanto quando você olha para ele, percebes que aquilo que ele está falando e como ele está vivendo estão em harmonia. Ele não tem um discurso bonito e uma prática completamente distoante. Não, ele foi coerente. E esta manhã eu vim chamá-los a isso, a olharmos para Jesus e aprendermos de Jesus a sermos homens e mulheres que, enquanto vivermos, vivem lutando, buscando ser coerentes. Não, eu sou um pai, porque eu serei um pai de fato, que cuide dos filhos. Não, eu sou uma mãe, porque eu vou ser uma mãe de fato. Não, eu sou um filho, eu vou ser um filho de fato. Eu sou um empregado, eu serei um empregado de fato. Não vou só pegar o meu trabalho